Pare agora. Não dê ouvidos à oposição, seja ela de vozes interna ou externa. Não pare agora. Esta é a palavra ao seu coração, ao meu coração, a nós que fomos levantados por Deus para sermos edificadores, construtores e reconstrutores, que tem uma história, que tem uma geração, que tem um legado, que tem um chamado, que tem um propósito, que tem uma missão para continuar construindo. Não pare agora, você não pode parar. Não pode dar ouvidos às vozes que façam você desistir daquilo que Deus te chamou para fazer, daquilo que Deus confiou nas tuas mãos. Não desista, não pare, porque Deus tem uma recompensa na vida eterna, como também aqui nesta terra Ele pode entregar nas suas mãos. Recompensas e bênçãos que venham trazer ao seu coração contentamento e satisfação, porque vai valer a pena. Bom dia para quem está chegando aqui agora na nossa live, no nosso momento dessa jornada, todas as terças-feiras, às 9h12 da manhã, nessa jornada das reconstrutoras, né? Mulheres que foram chamadas para reconstruir uma história, aquilo que está em ruínas, aquilo que foi destruído, aquilo que aos olhos humanos você olha e diz, não tem mais jeito. Deus é um Deus que faz nova todas as coisas. Bom dia, Michele querida, Dani. Bom dia para vocês que estão aqui ao vivo comigo agora, a você que está assistindo essa live em algum outro momento, em algum outro dia, alguém encaminhou, compartilhou essa live para você. Pode ter certeza que se chegou até você esse vídeo, Deus tem uma palavra ao seu coração hoje. Que Deus nos abençoe, abençoe a sua vida, a sua casa neste dia, nesta semana. Últimos dias deste mês de abril, mês 4, já estamos aí para encerrar mais um mês, mais um ciclo, né? E dia 1º de maio, já na sexta-feira, já é feriado, iniciaremos o mês de maio e em tudo temos que dar graças, né? Graças a Deus que nos permitiu chegar até aqui, graças a Deus que nos deu a graça e a misericórdia e a bondade dele. Vamos orar? Agradecer a Deus por esta manhã, por este dia. Feche os teus olhos onde você estiver, se você puder, né? Tem pessoas que estão dirigindo, pessoas que estão no trabalho, mas se conecte agora com o Senhor. Coloque a sua mente, o seu coração direcionado a orar ao Senhor. Eu quero abençoar a sua vida desde já, para que você receba esta palavra, esta direção ao seu coração hoje, como uma boa semente em uma boa terra, que vai germinar e vai frutificar. Amém? Pai, obrigada por este dia, por esta oportunidade. Obrigado, Pai, porque até que o Senhor tem nos sustentado, nos guardado, Pai. O Senhor tem sido bom como és o tempo todo. O Senhor é fiel e a tua misericórdia, Pai querido, se estende de geração em geração. Estamos aqui, ó Pai, neste tempo desta jornada, a cada jornada, Pai, aprendendo cada vez mais, recebendo as direções do Senhor. Essas mulheres, essas pessoas, Pai, que estão participando dessa jornada, os teus filhos e filhas, que estão recebendo a direção, Senhor, para esta obra que o Senhor confiou a cada um deles, de se levantarem, de serem aqueles que não aceitam o opróbrio, de serem aqueles que não aceitam a destruição, que não aceitam viver em ruínas, mas se levantam para ver a vida ser transformada, para ver a história ser reescrita, para verem o milagre acontecer, que cada um deles, ó Pai, sejam alcançados agora pela presença poderosa do Teu Espírito Santo. Traz paz a este coração, traz alegria a esta alma, ó Pai. Aviva esse espírito para que eles possam continuar e não parar.
Pai querido, alinha, Senhor, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa mente aos teus propósitos. Nos alinha, Senhor, aos céus, para que possamos estar ouvindo, Pai, e discernindo a tua voz e agindo, Senhor, com sabedoria. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos aqui. E juntos, Senhor, ouvindo a Ti, ó Pai, aprendendo mais do Senhor. E nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá iniciar nossas jornadas. Nós estamos caminhando, né, aqui pela história, né, pelo livro de Neemias, um grande reconstrutor, um grande homem, né, que se dispôs. Eu acho que é muito importante a gente entender isso. Muitas vezes a gente está olhando pessoas construindo grandes coisas, né? Pessoas avançando, pessoas rompendo, e olhamos e falamos, por que eu não? Por que comigo as coisas não dão certo? Por que comigo as coisas não acontecem? Talvez seja porque você não se dispôs a fazer algo além do que você já faz. Às vezes a gente acha que o que a gente faz é o suficiente, mas Deus sempre quer de nós uma disposição para um nível maior. Mas aí entra a realidade, muitas vezes, das nossas vidas. A gente acha que é incapaz, a gente acha que a gente não vai conseguir, que se a gente for, a gente pode quebrar a cara, e a gente tem o medo, a insegurança. Mas se Deus te chama, se Ele te chama para uma grande obra, é porque Ele vai te aperfeiçoar. Ele vai te capacitar, Ele vai prover os recursos. E nós temos provas, né, reais dentro das escrituras do quanto Deus levantou pessoas improváveis, capacitou-as e entregou nas mãos delas os recursos e tudo que elas precisavam. Aqueles que souberam fazer tudo com excelência, com dedicação, com esforço, deu certo. Nós também sabemos de quem não quis, como o rei Saul, por um exemplo, né? Abriu mão da humildade, da submissão à voz de Deus e quis ser além, né? Quis fazer além. Não obedeceu, né? Porque a obediência, ela precisa ser o primeiro ponto de partida, aquilo que Deus nos manda fazer, obedecer. E o rei Saul foi um que Deus levantou, Deus ungiu, e ele fez o quê? Abriu mão. Ele não chegou bem no final, né? Ele não desfrutou, ele não teve a aprovação diante do chamado. Todos nós somos chamados, como Neemias foi, como Esther foi, todos nós somos chamados. Mas a questão é como estamos respondendo ao chamado, como estamos correspondendo ao chamado. E nesta manhã, neste momento que nós estamos aqui, nesta terça-feira, nós vamos aprender um pouco mais de como continuarmos respondendo e correspondendo àquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Amém? Vamos lá? Neemias capítulo 4 hoje. Hoje nós vamos falar como lidar. Como que você lida com as mensagens que a oposição envia? Né? Eu não estou falando de uma mensagem simplesmente escrita, mas como que chega para você as informações, né? As mensagens dos opositores. E aqui eu quero deixar para vocês já uma reflexão. Nem sempre as mensagens são só externas. Elas podem vir internamente. Falamos um pouco na terça-feira passada sobre os tipos de opositores. O que Sanbalat, Tobias e Gesem, que eram os opositores humanamente falando da obra que Neemias estava fazendo. Mas eles representavam e traz para nós hoje uma visão de quais são os tipos de oposição que podem vir até nós. Então, a semana passada a gente falou um pouco sobre quais são as oposições. Hoje eu quero falar sobre como lidar com elas, né? Porque você pode... Nós falamos sobre identificar na semana passada. Então, você talvez já identificou que pode ser pessoas próximas, como eu falei de relacionamentos, pode ser sistemas, né, estruturas que você olha e fala, não, isso me assusta, isso parece que não vai caminhar junto com aquilo que eu estou fazendo, e nós temos que ter o discernimento de quais são as oposições. Mas quando identificamos, fazemos o quê? Essa é a pergunta. Quando você identifica talvez que alguém que está dentro da sua casa, eu falei isso um pouco a semana passada, uma amizade, um relacionamento, que sempre joga o balde de água fria, o que você faz? Como que você lida? Como você reage
com as mensagens, né? De que você sente que é desprezando a obra que Deus colocou nas suas mãos, que é rejeitando, até zombando, né? Falamos isso, que eles zombaram de Neemias, eles desprezaram, né? E até o acusaram, deram rótulos de que eles eram rebeldes. Assiste aí a live da semana passada para vocês caminharem junto nessa jornada conosco. E hoje nós vamos falar como lidar. Então, o capítulo 4 é a primeira declaração de ameaça, né, de Sanbalate, Tobias e Gesem, ou seja, da oposição. Há tanto que na Bíblia, abre aí a sua Bíblia se você puder, se não puder, anote, para você ver que a epígrafe, o título, né, aqui desse capítulo, vai dizer: os inimigos pretendem retardar a edificação dos muros. Então aqui é revelado o plano do inimigo. Aqui ficou muito claro que o inimigo estava planejando. Né? Então, o que a oposição estava planejando fazer? E já a epígrafe aqui, o título diz, eles pretendiam retardar, atrapalhar, impedir que eles reconstruíssem os muros, impedir a obra. Porque esse é o propósito do inimigo das nossas almas, né? Falando mesmo do inimigo, Satanás, o diabo, aquele que nos odeia porque nós fomos chamados como filhos de Deus, e ele não. E ele abriu mão do que ele tinha de privilégio nos céus por soberba, por inveja, por orgulho, né? Por rebeldia. Então ele nos odeia, e ele odeia a obra que Deus confia a nós, porque ele quer destruir isso, ele não quer que avance, né? O crescimento do reino de Deus, o avanço do reino de Deus aqui nesta terra. Então ele tem um propósito, que é roubar, matar e destruir. Então, sempre tudo que vier para se opor a algo que você se levantou a fazer, reconstruir sua família, restaurar seu relacionamento com filhos, restaurar casamentos, avançar na sua vida profissional, estudar, procurar portas maiores. Eu não sei o que é, qual é a obra hoje, ou quais são as obras hoje que estão diante de você, mas eu quero te encorajar hoje a não parar por causa da oposição dos inimigos. Então, o inimigo vai usar ambiente, ele vai usar pessoas, ele vai usar circunstâncias, ele vai usar algo muito peculiar para cada um de nós, que nós temos que nos atentar, que isso envolve as nossas vozes internas. Preste muita atenção. Esta arma do inimigo tem sido uma arma muito... ele tem sido muito astuto com esta arma, que é trazer o quê? O passado. O passado tem paralisado grandes obras porque muitas pessoas estão paralisando para continuar as obras que Deus entregou nas mãos delas. Por quê? O passado. O inimigo, ele é o pai da mentira. O diabo, ele é o acusador. Então, ele vai sempre trazer o seu passado à tona. Mas aí você precisa enfrentá-lo declarando que Deus, ele é um Deus de futuro e que ele perdoa e lança no mar do esquecimento passado. E ele restaura aquilo que está em ruínas do passado. Então, se uma arma do inimigo que ele tem visto que tem sido uma fraqueza na sua vida é o passado, então se levante, se posicione para que essa oposição, essa arma que se opõe ao seu futuro, aquilo que Deus tem para você presente, que é as lembranças do passado, que é a acusação do inimigo. E como o inimigo acusa do passado? Através até de pessoas ou até de ambientes, sabe? Às vezes tem coisas na sua casa, ó, Deus já está falando desde cedo aqui, que fica te remetendo no passado. Às vezes é um objeto, às vezes é algo que você está ali guardando, mas é referente a uma ferida, é referente a algo que te magoou. Desfaz disso. Se tem algo no seu ambiente que remete você ao passado e que o diabo fica ali lançando setas, pensamentos na sua mente, que faz você ficar refletindo sobre o passado, se é algum objeto, se é alguma coisa no ambiente, já muda. Sabe? Muda os móveis de lugar, faz algo novo dentro da sua casa ou no ambiente de trabalho, não sei, estou falando sobre ambiente agora. E se for pessoas, sabe, que ficam falando, lembra lá, sua mãe, seu pai, que fica falando também do seu passado, o que você fez, também já corta. E se for preciso, já corta vínculo, fala, olha, não quero mais, não recebe na sua casa mais, bloqueia no WhatsApp, tudo aquilo que fica levando você para o passado. Deus está direcionando isso para alguém que está aqui ouvindo agora
esta mensagem, assistindo esse vídeo, ou ao vivo aqui, ou tá assistindo depois, Deus não quer que nós vivamos ouvindo as mensagens que se opõem ao nosso futuro, que ficam nos levando ao passado. Se o que está te paralisando de avançar para frente, de avançar para o futuro, de avançar para o destino que Deus tem para você, é algo relacionado ao seu passado, você vai deixar isso hoje. Hoje você se posiciona, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, quero ler Neemias 4, vou fazer uma leitura do capítulo, me acompanhe, porque é necessário a leitura para a gente se identificar aqui, se encontrar no contexto da história de Neemias. E depois a gente vai falar sobre pontos importantes. Vamos lá, Neemias capítulo 4. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes a isto? Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia, vivificarão os montões do pó, as pedras que foram queimadas. Olha que oposição clara, né? Eles deixaram claro para todos, diz que foi falado na presença de todos. Porque uma hora que o inimigo não está mais escondido, ele se apresenta. E é aí que a gente se assusta, a gente teme, né? A gente se amedronta. Meu Deus, é fulano, é isso, é isso. Ó, você não vai parar por causa disso, tá bom? Então aqui eles se apresentaram. E o 3 diz que estava com ele, ou seja, com Sambalate, o outro opositor, Tobias, o amonita. E ele disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Então Sambalate acusou eles diante de estrutura, porque ele representava, lembra, a gente falou aula passada, o sistema, a estrutura. E Tobias veio falando como relacionamentos, né, coisas próximas, porque ele diz: vindo uma raposa, ou seja, alguém que menos espera. Vai vir uma raposa e vai derrubar. Mesmo que eles se edifiquem, vai vir uma raposa e vai derrubar. Olha as mensagens. Olha a forma que as mensagens da oposição chegou para eles. Automaticamente, o 4 já, Neemias se posiciona na hora. Ele ora. Olha o que Neemias faz, ele não respondeu, ele não revidou, ele não se desesperou, ele não se descabelou, ele orou. Ele disse, versículo 4, ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e cai o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Então ele orou diante da mensagem que chegou para ele, olha, clara, escancarada, os inimigos não pouparam palavras. Porque quando a oposição vem e ela se revela a nós ficamos tão surpreendidos, porque até ouvir da boca de pessoas coisas que a gente nunca ouviu, a gente ouve. Já aconteceu isso com você? Você ficar tão perplexo, falar, fulano falou isso. Eu nunca imaginei que pensava de mim desse jeito. Nunca imaginei fulano falando isso. Nunca imaginei viver essa situação dentro da minha própria casa. Nós somos pegos de surpresa. Porque o inimigo, quando ele vem e se apresenta, é porque ele já tem um grande plano. Quando o inimigo revela o plano, é aí que nós temos que estar preparados para não sucumbirmos, para não paralisarmos. Por isso muitas pessoas falando aqui, né, do emocional, que é a área que eu tenho cuidado de pessoas que recebem grandes bloqueios, traumas, travam mesmo na vida porque não esperavam a forma que a oposição, que aquele problema veio. Foi um choque. Quando uma pessoa leva um choque, ela para, ela trava. Você já viveu isso? Ou você está vivendo isso hoje? Alguma área da sua vida que você fala, é assim que as pessoas me procuram normalmente. Aline, eu tô paralisada, eu travo nessa hora. Eu tenho um grande bloqueio, porque houve um choque. E esse choque muitas vezes são mensagens, como eu disse, não estou falando de mensagem somente escrita, mas a forma que você recebe do mensageiro opositor a oposição contra aquilo que Deus colocou nas suas mãos.
E é aqui o grande passo que nós temos que dar hoje, nessa jornada de hoje. Como lidamos com isso? Já vimos aqui que quando Sambalate, Tobias revelou o coração deles, porque diz aqui que eles ouviam Sambalate, está descrito que eles percebiam que eles estavam irados, indignados, que eles desprezaram a obra. Neemias não revidou, não respondeu, Neemias não confrontou, Neemias não foi tirar satisfação. Diz o versículo 4 que ele orou e apresentou diante de Deus como eles estavam se sentindo. Porque olha o versículo 4, ele diz: ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados. Neemias entendeu que a ameaça estava sendo, a oposição estava desprezando a obra. Meu Deus. Isso fere tanto a gente. Eu não sei vocês, se vocês já passaram por situações, vocês estarem com um projeto novo, fazendo algo, e você sentir que aquilo que você está com tanto amor para fazer, tanta disposição, e aí você comunicou, aí você revelou o projeto porque é algo que precisa de pessoas junto, e aí você sente o desprezo, você sente a zombaria, as pessoas se irando com você. É muito doloroso isso. Eu falo por mim, por experiências e por cuidar de pessoas, coisas que eu ouço e falo, meu Deus, como foi capaz? E muitas vezes pessoas muito próximas. E olha a oração de Neemias, isso me confronta e até me comove, porque ele falou, ouve, ó nosso Deus. Como eu disse, ele ouviu o que Sambalate, Tobias disse, né, que se ele, mesmo que eles construam, vai ter uma raposa, vai derrubar. Será que eles vão viver até o fim? Será que eles vão conseguir? Olha só, Neemias ouviu tudo isso. E orou. E agora, Deus, ouve o nosso Deus, que somos tão desprezados. Primeiro passo de como lidar com a oposição é orar. É apresentar a Deus a causa. Sabe? Muitas vezes, queridos, nós não estamos sendo curados completamente porque nós não estamos mostrando as feridas para Deus. Eu falo isso por experiência própria. Quando eu vivi o meu momento de dor mesmo, Deus deixou bem claro para mim, filha, é porque você não olhou para as suas feridas. Você não tratou as suas feridas e continuou caminhando. Ah, mas Deus não estava vendo? Deus nos contempla, Deus nos vê o tempo todo. Deus, ele sabe no mais íntimo do nosso coração. Então, ele sabe o que você sente, ele sabe o que te feriu, ele sabe o que te machucou. Mas ele precisa ouvir de nós, sabe? A confissão. Nós temos que orar. A palavra do Senhor diz, clama-me e responder-te-ei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Essa oração de Neemias no versículo 4, ele deixa bem claro, nós estamos nos sentindo desprezados, Deus. Deus, estamos sendo desprezados pelos opositores. Ele entendeu a mensagem da oposição, que eles estavam desprezando, eles estavam zombando, eles estavam torcendo contra. Mas Neemias orou, Neemias clamou a Deus. E vai dizer assim, que depois da oração, isso eu acho tremendo, sabe? Isso nós temos que trabalhar isso dentro de nós, diante de Deus. Que muitas vezes a gente vem para as redes sociais, ou liga para quem deve ligar e chora. Ah, sabe o que falaram de mim? Sabe o que aconteceu? E a gente conta para todo mundo, menos para Deus. Neemias orou a Deus, apresentou a causa, e sabe o que ele fez? Versículo 6, depois da oração. Assim, edificamos o muro e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Ou seja, ele não parou diante da ameaça. Ele não parou. Ele orou, apresentou a Deus e continuou. E muitas vezes nós paramos, travamos e desistimos. Não vou fazer mais nada. Não aguento mais enfrentar essas lutas. E aí a gente deixa a obra. Neemias cumpriu a primeira parte. Ele edificou o muro até a metade. Mas aí, logo em seguida, olha como é, queridos, quando você está na caminhada que Deus te entregou, né? Você começou a correr a carreira que te foi proposta por Deus, você está realmente realizando a obra que Deus te entregou, a oposição vai vir ferrenha. Ela vai vir, sabe, insistentemente. Se a oposição
né, que eu tô falando aqui diante do inimigo, trazendo, né, a atmosfera, o ambiente, até pessoas, e como eu disse, talvez aí tá internamente, falei aqui no início, para quem chegou aqui agora, às vezes é o seu passado que o inimigo tá usando como uma arma contra você, e você fica voltando ao passado, as coisas que você fez e não terminou. Vou dar um exemplo rápido para vocês sobre mim. Eu sempre fui de estudar muito, sempre fazia a escola e um curso. Quando eu fiz o meu terceiro ano do ensino médio, eu já estava num técnico junto, estudava de manhã e tarde. Mas hoje eu sei que era uma busca que eu tinha de um vazio, uma necessidade de ser, de fazer. Então eu tinha que fazer muito. Então, quando eu terminei o ensino médico técnico, eu entrei logo numa faculdade de psicologia, 18 para 19 anos. Queridos, eu não consegui terminar 3 faculdades. Eu começava e não terminava. Hoje eu entendo, depois da minha cura, do meu processo, né, de terapia, de cura interna mesmo, por quê de tudo isso. Mas eu comecei 3 faculdades e não terminei, 2 de psicologia e 1 de letras. Quando eu casei e eu não gerava filhos, eu fui estudar tarde. Eu fui me formar tarde por projetos que eu comecei e não fui até o final. Mas por quê? Eu precisei confrontar algo do passado. Porque eu poderia falar, não vou mais, porque eu vou começar e vou parar de novo. E eu tive que agir insistentemente. Sabe como foi? Foi prestando ENEM, porque eu não tinha condição financeira de fazer. Eu já estava casada, não tinha meus pais mais para me ajudar. E meu esposo não tinha uma renda para sustentar e pagar uma faculdade. Fui fazer ENEM, fiz o ENEM, passei, comecei a faculdade de administração, com bolsa ProUni 100%. E aí engravidei no primeiro ano de faculdade. Deus me deu um milagre para provar a minha perseverança. Eu não podia parar mais uma vez, eu já não tinha parado 3 faculdades no meio do caminho. E aí quando eu engravidei, eu falei, e agora? Aí eu fui mais provada ainda, porque eu tinha que ter a média. Eu era bolsista, eu tinha que ter a média. Aí eu falei, não mais o passado. Agora eu vou até o fim. Queridos, eu engravidei, meu filho nasceu, eu me formei, meu filho já tinha 2 aninhos, né? Porque foi 3 anos. E eu concluí a faculdade. Então, às vezes, nós temos que lidar com o passado, deixando ele não ser uma oposição, né? Porque poderia ter sido uma oposição meu histórico de desistências. E exatamente no momento mais difícil. Bolsista, grávida, né? E aí eu precisei romper com essa voz de oposição que era interna. Porque às vezes é interna a oposição, né? É o passado, palavras que nós carregamos, né? Mentalidades que nós carregamos e crenças limitantes que carregamos. Então, muitas vezes a oposição é de dentro, mas também pode ser de fora, de pessoas próximas, de ambientes que estamos incluídos, lugares que nós estamos e que a gente precisa romper isso também, porque tá sendo oposição, tá fazendo a gente parar. E olha só, quando Neemias chegou até a metade, cumpriu a primeira fase, o que Neemias fez? O que aconteceu? A oposição voltou, continuou. Gente, já viveram isso? Nossa, eu tô aqui sentindo a presença de Deus, porque é um romper que a gente tem que ter na nossa vida, sabe? De olhar a oposição e falar, não vai me parar, sabe? É você decidir isso e avançar. Porque Neemias, quando ele chegou até a metade do muro, cumpriu a primeira parte, vem de novo a oposição. Olha aí, versículo 7. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e os arábios, os amonitas, os asdoditas, que tanto iam crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. Olha, eles ficaram mais irados ainda porque eles não pararam. Eles ficaram irados porque Neemias não parou. E quando eles viram que já tinha uma parte da obra completa, presta bem atenção aqui, amados, porque às vezes você está no início da jornada, de uma construção de algo tão grandioso. Olha o que Deus está falando hoje. Eu não sei o que Deus confiou nas suas mãos, ministerialmente, família, projetos, sua vida profissional. Eu não sei o que é que Deus confiou e que você está falando é muito grande, vai dar trabalho, eu vou ter que me esforçar mais. E aí você já está até pensando em nem começar. Mas se você começou e já foi a primeira etapa, mas algo veio se opor, pessoas, vozes internas, externas, as dificuldades, não pare.
Não pare, porque a fúria da oposição sempre é porque viu que você construiu pelo menos uma parte do projeto. E olha só, versículo 8, eles se iraram, olha o que eles fizeram, e ligaram-se entre si todos para virem guerrear a Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Por enquanto estava Sanbalate, Tobias, Gesem ali ameaçando, liberando palavras. Quando eles viram que algo... Gente, é muito poderoso isso. A gente precisa, queridos, entender os níveis da oposição. Porque aí é quando às vezes a gente baixa a guarda. Ah, consegui fazer pelo menos... Ah, já consegui uma parte. E aí você celebra, e tem que celebrar mesmo. A gente tem que celebrar as pequenas conquistas. Isso faz parte do nosso crescimento. Mas tem hora que a gente baixa a guarda. E a gente fala, ah, consegui pelo menos essa parte, ufa. Aí olha o que o inimigo faz quando ele vê que você pelo menos deu um passo. Nem que seja o primeiro passo. Ele se une, ele aumenta a oposição. Ele se arma de uma maneira mais poderosa para fazer você desistir. Porque olha como foi com Neemias. E eles ligaram-se, eles se juntaram para desviarem do seu intento, do propósito. Então, quando você já deu o primeiro passo, vai vir ainda mais oposição. Vai vir mais lutas, adversidades. Ah, mas pastora Aline, aí eu não vou aguentar. Vai, porque se foi Deus que te chamou, se foi Deus que confiou a sua obra nas suas mãos, você não vai parar. Você não vai desistir, porque se esta obra que Deus confiou nas suas mãos foi Ele que te entregou, você não vai parar. Se você já deu um passo, 2 passos, 3 passos, você já está no meio do caminho, se você já está no meio do caminho, não olhe para trás. Não olhe para trás, não dê ouvidos à oposição, porque eles vão vir caminhando atrás de você. Lembra do povo no deserto? O exército do Egito, de Faraó, atrás do povo? O inimigo está sempre atrás, ele nunca vai estar na nossa frente, porque ele sempre vem na nossa... Né, na nossa retaguarda, né? Ele quer nos pegar, nos dar as rasteiras. Então, sempre esteja atento à oposição de todos os lados. Esteja atento, não fique também paranoico. Ai, não, nossa, vão me destruir. Não é sobre isso, é sobre você estar alerta. A palavra diz, vigiai e orai. Estejam alertas, sejam vigilantes, perceba aquilo para você entender que foi oposição. Para você não parar e não desistir. E olha aí, quando isso aconteceu, mais uma vez, diz o versículo 9. Então, porém, nós oramos ao nosso Deus. E pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Olha que poderoso isso. Eles oraram, mas agora eles agiram. Porque agora não foi só ameaça. Eles viram que os inimigos se uniram. Eles se uniram contra Neemias. Eles estavam armados e um exército um pouco maior do que Israel. Então, aí Neemias não só orou, Neemias orou e colocou guarda dia e noite na obra. Então, tem coisas que você pode só orar, buscando estratégias para Deus, mas tem momentos em que você vai ter que fazer alguma coisa. Como eu disse no início, talvez parar de dar ouvidos para aquela pessoa que te manda mensagem todos os dias, que você recebe na sua casa todos os dias, mas você sabe que está sempre desprezando, se opondo ao que você está fazendo. Talvez você vai ter que mudar de ambiente, de hábito, de comportamento. Você vai ter que fazer alguma coisa, não só orar. Orar e agir. Orar é o quê? Oração é o quê? Orar e agir. Oração e ação. Então, Neemias aqui, ele orou, mais uma vez, soube que os inimigos se uniram, ele orou, mas ele se colocou a guarda. Qual é a guarda que você tem que colocar aí na sua construção? Naquilo que você está edificando? O que você precisa fazer? Que posicionamento você precisa ter agora? Agora, para que você não deixe descoberta a obra, para que você não pare, para que você continue, porque você não sabe o que Deus sabe, o que Deus tem lá na frente, mas nós temos, não é pequeno. É além da sua capacidade. O que Deus tem para você sempre vai ser além da sua capacidade. Nem seus olhos, nem seus ouvidos ouviram, você nem sentiu no seu coração. É além de você.
O que Deus tem é sempre além. Por quê? Não é para te inferiorizar, para falar que você é pequeno, você não. É justamente para que todos vejam e vocês saibam que você só alcançou porque Deus fez. Porque Deus é quem te abençoou. Porque senão nós vamos falar, eu consegui, eu tinha capacidade para isso. Então Deus nunca vai te dar uma obra, Deus não vai fazer algo na sua vida que seja na medida da sua capacidade. Sempre vai ser além. Porque você vai saber que você só vai chegar lá com Ele. Sem Ele é impossível. É impossível, Neemias, você construir muros sozinho. Sem Deus presente, dando livramentos, sabe? Levantando, animando o povo para estar junto com Ele. Sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Mas a obra que Deus tem para você exige a presença dele com você. Mas exige você também agindo. Amém? Tô caminhando para o final porque eu preciso deixar essa jornada muito bem estruturada para você saber como agir a partir daqui. Porque é nesse momento que nós somos sujeitos a parar. É quando a gente está começando. É quando você começa que a oposição vem e pode fazer você parar. Porque você não chegou ainda no ápice, então você ainda não está tão motivado. Falando sobre os olhos visíveis, né? Porque aquilo que a gente vê é mais fácil a gente calcular. Mas o que você está começando? O que você está começando? O que você começou a fazer? Olha o que Deus está falando aqui comigo e com você hoje. O que você começou? E que você começou meio receioso ou receiosa. Meu Deus, é muito grande, é difícil. Ai, o meu casamento já está destruído. Como que eu vou começar agora a mudar os hábitos, fazer algo diferente? Meus filhos já são grandes, já fizeram as escolhas deles, mas eu quero meus filhos salvos. Eu não sei qual é o projeto, qual é a empresa que você começou a trabalhar. Eu não sei. Mas esta obra, se ela é grande, se ela é além do que você é capaz de fazer, é porque Deus vai te capacitar no meio do caminho. Deus vai te levar até lá. Então não dê ouvidos aos opositores. Olha só o que acontece em seguida. Aqui eu acho tremendo também. Aí eles continuaram ameaçando, continuaram enviando as mensagens. É tanto que, olha só o que diz a palavra aqui. Versículo 10, versículo 11. Disseram, porém, os nossos inimigos. Ou seja, eles sabiam que os inimigos estavam falando. Estava clara a mensagem da oposição. Às vezes é a gente que não quer ver. Como diz o pior cego é aquele que não enxerga, que não vê. Às vezes está do seu lado. Sabe, a circunstância, o ambiente. Eu não sei o que é oposição na sua construção. Mas você está vendo, mas você não quer ver. Porque a mensagem está sendo enviada. E às vezes a gente que não está discernindo ou não está querendo ver. Mas olha, Neemias tinha muito claro a oposição qual era. E aí ele diz, disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio dele e os matemos, assim faremos cessar as obras. Eles sabiam, Deus não deixa ninguém confundir, porque preciso também frisar isso. Deus não vai deixar você no escuro, Deus não vai deixar você confuso. Deus vai deixar bem claro, ele vai clarear para você, ele vai revelar os planos do inimigo para você. Deus revela os planos do inimigo para nós não sermos pegos de surpresa e nem destruídos. Deus, ele nos guarda ao ponto de permitir a gente ver. E às vezes, olha o que Deus está falando, às vezes Deus já revelou o plano do inimigo para você, ele já mostrou qual é a oposição, quais são os opositores e somos nós que não estamos fazendo nada. Deus já mostrou, Deus já revelou, Deus já confirmou. Deus já deu o nome do opositor. E você tá aí ainda procrastinando em fazer o que precisa ser feito. Bloquear no WhatsApp, tirar da mesa, ou você se levantar da mesa. Eu não sei. Talvez você tá batendo numa porta que tá aí fechada, está insistindo, achando que é daí que vai vir o recurso, achando que é daí que vai vir a resposta, e não é. Deus já trouxe para você a revelação de qual é a oposição. Talvez essa porta fechada é uma oposição mesmo, ou seja, é para você mudar o foco, recalcular a rota, colocar os olhos em outro lugar. O que precisa ser feito nós vamos ter que fazer, senão nós vamos também prejudicar toda a obra, né? E aqui
Neemias declarou, eles sabiam. Neemias soube que eles estavam planejando, que eles achavam que iam vir sorrateiramente se colocar no meio da obra e fazer eles pararem. Olha só, Neemias sabia qual era o plano. Aí vai dizer aqui, sucedeu, versículo 12, que vindo os judeus que estavam entre eles, 10 vezes nos disseram de todos os lugares que tornavam a nossa. Deus às vezes está mandando mensagem mais de 100 vezes para nós e a gente não está vendo. Então Neemias declarou e sucedeu que as pessoas vieram 10 vezes dizer que o que eles estavam tentando contra nós. Não teve dúvida. Todos estavam, você está sabendo? Eu imagino, você está sabendo? Olha, fulano, sabe? Tem coisas que tá chegando para você não está entendendo que é Deus que está enviando um mensageiro aí para dizer qual é a oposição que você precisa se posicionar diante dela. Tá? E aí depois Neemias declara, pelo que pus guardas nos lugares baixos, porque ele soube que o plano do inimigo era vir de noite, era vir no escondido, era se infiltrar, olha só, se infiltrar no meio da obra. Então Neemias entendeu, então ele foi o que? Agir. Colocou guardas nos lugares por detrás do muro e nos altos, e colocou o povo pelas suas famílias. Ele orientou as famílias se armarem, né, com suas espadas, com suas lanças e com seus arcos. Olha que poderoso isso. Neemias não foi só proteger a ele foi proteger a todos e as famílias. Olha que tremendo isso. Deus pode ter te levantado para ser aquele que vai trazer a reconstrução da sua família, da sua geração, da sua descendência, mas também vai te levantar como uma voz de proteção, de livramento. Talvez Deus te levantou para ser uma libertadora também, além de reconstruir, ser uma libertadora dentro do meio dos seus. Porque Neemias não foi só proteger os muros, Neemias também deu a direção de como se proteger as famílias. Olha como que Deus ama a família. Deus não vai fazer algo só por você dentro da sua casa. Ele vai fazer pelos seus. Vai ser seu esposo, vai ser seus filhos, vai ser os filhos dos seus filhos. Você vai ser a voz de edificação da obra de Deus para sua casa. Que Neemias fez isso. E aí ele olhou e levantou, diz o versículo 14. E aí ele disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo. Quem que Neemias protegeu primeiro? A família. As famílias, na verdade. Porque ali ele estava liderando um povo. Deus vai te levantar para liderar um povo. Deus vai te levantar para liderar, para ser uma voz para uma geração. E Deus sabe que você é capaz disso. Porque Neemias protegeu, não foi só a família dele, deixa eu proteger os meus. Ele deu direção de proteção para todas as famílias. Depois das famílias estarem protegidas, aí ele foi aos magistrados, aos nobres, e lembrou a eles quem era Deus. Ele diz, não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas famílias, vossas mulheres, vossas casas. Olha que tremendo isso, já estou caminhando para o final. Ele não só fez o que ele tinha que fazer pela construção dos muros, porque não era só sobre um muro. Às vezes a gente está achando que é só sobre uma parte do projeto. Não, é sobre o todo. Então, o que adiantava reconstruir os muros e deixar as famílias destruídas, as famílias vulneráveis? Então ele protegeu as famílias e aos magistrados e nobres, ou seja, aqueles que tinham títulos maiorais que ele, né, mas que estavam apoiando a obra. Ele falou, vão vocês também, não temas. Lembre de que foi Deus que nos deu essa missão. E vão lá e protejam também as vossas famílias. Olha que poderoso que Deus está falando hoje. Se você está aqui agora ao vivo comigo, está aqui até o final, firme e forte, ou você vai assistir essa live depois, ou você está assistindo agora, não sei em que momento, Deus não está só te levantando para reconstruir algo pequeno. Deus levanta pessoas para reconstruir uma geração. Desde o início dessa jornada eu tenho anunciado isso. Deus está levantando mulheres que serão aquelas que vão levantar muros de uma geração. Então não é só sobre a sua casa. Deus vai fazer na sua casa e você vai ser uma voz de reconstrução sobre outras famílias. Você vai ver famílias sendo restauradas por causa do seu testemunho, por causa do seu posicionamento. Deus faz isso. Ele faz em nós para fazer
através de nós. Eu declaro isso. Seja a sua casa, a sua família, seja esse momento de restauração e libertação de outras pessoas. Amém? E o versículo para nós encerrarmos aqui, que é o 15. Neemias 4,15. E sucedeu, mais uma vez, o inimigo ouvindo. E sucedeu que ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos, ou seja, o inimigo sabendo que eles sabiam dos planos deles, eu acho isso lindo. Você já confundiu o inimigo hoje? Olha isso. Os inimigos ouvindo que eles sabiam dos planos deles, olha só, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. Depois que eles deram o recado, Neemias não foi confrontar, ele não tinha tempo para isso. Ele não foi lá chamar Tobias, os inimigos, e o que vocês estão fazendo? Ele não parou a obra. Depois nós vamos ver isso mais para frente. Mas eu estou falando sobre o começo da obra, para aqueles que estão começando algo que Deus confiou nas suas mãos. Você não pode dar ouvidos, porque o inimigo vai ficar insistentemente mandando mensagens. E aquelas que ele tiver escondido, Deus vai revelar para você. Ele vai falar, filho, ó, tá sendo armado isso, se prepare, vigie. Sabe aqueles sonhos da madrugada, Deus te acordando de madrugada, filha, se revista, interceda, sabe? Guarda a sua casa, protege a sua casa. Deus vai revelar aquilo que o inimigo está escondido. E aí diz aqui o versículo que a gente encerra. Isso sucedeu, os inimigos sabendo que eles sabiam dos planos deles e que eles tinham se preparado, as casas estavam protegidas, eles voltaram, ou seja, para terminar, quero deixar essa palavra no seu coração. Faça o que precisa ser feito, mas não pare. Continue a obra. Porque às vezes a gente para brigar, para conversar, para alinhar, a gente para fazer isso e a gente fica tão cansado. Olha o que Deus está falando para nós no final dessa jornada de hoje. E essa palavra eu recebo pro meu coração. Às vezes a gente está tão cansado, o tempo que a gente tirou e precisou, né? Porque ninguém fez isso. Para ir lá tapar as vestes, para ir lá orar, aconselhar. E a gente cansa fisicamente, até emocionalmente, e até espiritualmente, e aí a gente para. Deus está falando hoje para você que chegou até o fim aqui. Se talvez você está neste lugar de cansaço, de exaustão, porque você precisou fazer muito, precisou sentar, aconselhar, precisou calcular, talvez você precisou parar o que estava fazendo para poder revestir, proteger, orientar os filhos, conversar com aqueles que fazem parte da obra. Aí você parou porque cansou. Ah, Aline, cansei de ficar falando ao vento, cansei, fico aconselhando, fico orientando. Aí você parou. Sabe o que você vai fazer hoje? Você vai recalcular e vai recomeçar. Não deixar uma parada no meio do caminho. Porque até este momento que nós chegamos hoje, os muros estavam pela metade. Os muros ainda estavam pela metade. Já havia uma etapa feita. E tudo isso aconteceu. O inimigo insistentemente armando, ameaçando, Neemias recebendo essas informações. Sabe quando a gente fica atordoado, a gente quer parar, a gente quer se fechar no quarto e quer desistir de tudo? A palavra hoje é não pare agora. Se você já deu 1, 2 passos, se você está na metade do caminho, não pare agora. Não pare agora. Essa é a palavra. Neemias poderia ter parado exatamente aqui. Pensado, poxa vida, tô dando o meu melhor, tô me esforçando, tô aqui, já construímos metade do muro e esses inimigos fazendo, ameaçando, enviando as mensagens pra gente parar. Não. Aqui Neemias, depois de dele ter consertado, dele ter ali conversado com todo mundo, eu imagino ele orientando cada família, pega umas espadas, fica com os arcos, se revistam, se protejam. Ele parou para direcionar. Olha o que Deus está falando no fim dessa live hoje. Quando ele parou para redirecionar, para organizar, para motivar, para impulsionar, porque diz que ele fez eles lembrarem, lembrai-vos do quão temível é o nosso Deus. Quando Neemias parou para fazer isso, diz, e nós voltamos à obra. Meu Deus. Neemias poderia ter parado aqui, porque talvez seja exatamente este momento que você está.
cansada, porque teve que fazer, teve que comprar, teve que pesquisar. Eu não sei qual é a obra que Deus te deu. Teve que pedir ajuda, teve que talvez dispor de algo financeiro. Eu não sei, talvez você esteja neste lugar do começo da obra pensando em parar. É nessa hora que nós vamos fazer como Neemias. Depois de tudo já organizado, tudo direcionado, as famílias protegidas, vamos voltar. Não pare agora. Não pare agora. Você está no começo de um grande projeto, de uma grande obra, seja restauração de casamento, seja restauração seja ministério, eu não sei. Talvez que você começou, já deu os primeiros passos e começou as mensagens de oposições, não vai dar certo, e você teve que parar, não para dar ouvidos, mas para alinhar as coisas. E aí você está cansado. Não é agora que você tem que parar, é agora que você tem que continuar. Em nome de Jesus. Na próxima terça-feira vai ser tremendo também o que Deus tem preparado para nós. É uma direção, sabe, de continuidade. Nós vamos falar sobre como lidar com a procrastinação, com a autossabotagem. Aí nós vamos falar sobre nós, sobre a nossa estrutura, corpo, alma e espírito. Porque aqui Neemias precisou parar para ajustar o que estava ao redor. Aqui Neemias precisou ajustar o quê? As famílias, as pessoas, para que elas não fossem atingidas pelas mensagens da oposição. Talvez o que o inimigo está lançando de oposição para a sua obra, para a sua casa, está atingindo os filhos, está atingindo o marido que está estressado demais, é o trabalho, é lá onde ele trabalha. Aí você está aqui tentando amparar, se levantou para ajustar as coisas e já desanimou e parou. Não. Nós vamos falar na semana passada como continuar a partir daqui. Deste momento de mensagens de negativas, de oposições, você alinhou, ajustou. E como eu continuo agora? Nós vamos falar sobre isso terça-feira que vem, mas a mensagem de hoje é: você começou? Tudo isso veio agora? Não é hora de parar. Não é hora de parar. Volte para a construção. Volte para a obra que Deus te entregou, te confiou. Você não vai parar agora. Esta é a frase de hoje. Você não vai parar agora. Esse agora é diante da realidade que você está hoje, de um começo ou de um meio. Você não vai parar agora, em nome de Jesus. Quero orar por você, meu Deus, passou muito do horário. Encaminha essa live para alguém. Se você não assistiu as anteriores, tanto no meu canal do YouTube como no meu Instagram, tá salva a live. Acompanha a jornada, porque a jornada é uma construção, sabe? Você vai construindo a caminhada. Não desista agora em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, obrigada pela tua palavra deste dia, Pai. Obrigado, Senhor, pela direção. Obrigado pela clareza, Pai. O Senhor é um Deus que não nos deixa confundidos, não nos deixa perdidos. O Senhor é um Deus, ó Pai, que revela a caminhada, que revela a jornada através da Tua palavra. Por isso estamos aqui exatamente nesta jornada, aprendendo, compartilhando a Tua palavra. Como diz o salmista, que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, que ela é luz para os nossos caminhos. É a Tua palavra que ilumina a nossa mente, a Tua palavra que ilumina a jornada, que nos revela os próximos passos, que nos dá as estratégias, que alinha o nosso corpo, nossa alma, mente e espírito. O Senhor, Pai querido, é quem traz a direção, Pai. E nesta manhã, nesta terça-feira, neste dia, que os Teus filhos e filhas sejam alcançados pela palavra. Não sou eu, não é de mim, porque eu nada posso fazer, nada eu sei perto da Tua sabedoria e do Teu conhecimento, mas que o Teu Espírito Santo complete esta obra, convencendo, alinhando, esclarecendo, revelando esta palavra ao coração de cada um dos Teus filhos que ouviram este tempo aqui. Que seja o Teu Espírito Santo fazendo a obra, Pai. Pai querido, guarda cada casa, cada família. Pai querido, não deixe, Senhor, não permita que nada as faça parar, que elas sejam animadas, motivadas, encorajadas a continuar, Senhor, da onde pararam. Oh, Pai querido, a não desistirem, mas irem perseverantes até o fim. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, queridas? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Não pare agora. Envie essa live para alguém que precisa continuar algo que Deus confiou a elas. Abençoe a vida de alguém e recebe no seu coração. E que o Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos convence, né? Aquele que traz revelação aos nossos corações, continue falando com você através desta palavra. Amém? Um beijo no seu coração. Deus te abençoe e até terça-feira.